E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Vasco Antunes. Finalmente conseguimos. É difícil porque estás sempre em torneios, estás sempre dentro do corte. A vida de responsável por uma equipa, neste caso da Federação Portuguesa de Ténis, do CAR, é complicada. Eu vejo-te entrar num clube às 8 da manhã, sair às 8 e às vezes até mais tarde. Sim, é um trabalho que não só é bastante exigente dentro do corte, mas também fora do corte. E a verdade é que muitas vezes estamos mais horas às vezes do que queremos, mas quem corre por gosto não cansa, costumo dizer, e de facto é um trabalho bastante gratificante e envolve bastantes horas do nosso dia gastos neste trabalho, nesta função, digamos. Vamos lá ver se eu não fiz mal o trabalho de casa. Como é que um jurista é treinador de ténis? Isto começou assim, pronto, eu comecei sempre desde muito cedo a jogar ténis e as coisas foram evoluindo até ao profissionalismo, mas depois nesta fase de transição de júnior para profissionalismo as coisas não estavam a evoluir tão bem como eu achava que deveriam de estar, porque na altura eu estava a treinar com o João Cunha Silva, no grupo com o Frederico Gil, com o Gonçalo Nicado, eles de facto estavam a subir bastante no ranking e eu estava a ficar um pouquinho para trás e isso afetou-me um pouco psicologicamente e até que decidi puxar o travão de mão e inscrevi-me na Faculdade de Direito de Lisboa, também um pouco por influência do meu pai, que também é advogado, e embarquei nesse novo desafio que era terminar o curso de Direito. E terminaste? Sim. Em 2012? Sim. Aqui a questão foi, o que surgiu foi depois um pouco por brincadeira, surgiu um convite quando eu estava já no terceiro ano da faculdade, na altura do Ricardo Cochis, que estava no Carcavelos Ténis, e um convite que foi no sentido de ver como é que eu me dava como treinador, porque tinha uma experiência bastante grande no que toca ao circuito júnior de Tennis Europe e também de ITF Sub-18, e na altura eu aceitei o desafio e comecei no Carcavelos Ténis quando estava no terceiro ano da faculdade. Então eu já fiz o terceiro e quarto ano da faculdade já a trabalhar como treinador. Portanto, terminei a faculdade de Direito. Nunca exerceste? Não, exerci. Isto depois, o que aconteceu foi, eu terminei o curso, depois inscrevi-me na ordem e foi uma questão de uma semaninha. Portanto, eu comecei na ordem a primeira semana e ao final da primeira semana a virem para os meus pais e estava a dizer que pá, isto não dá para mim. Quando percebi que a minha vida ia ser contar prazos, percebi logo que isto não ia dar. E foi assim. Qual era a tua especialidade? Tinhas alguma ideia do que é que querias seguir? Que direito? Eu sempre me destaquei muito na área dos contratos. Portanto, eu pensei que iria estar mais envolvido na parte de contratual, né? E talvez um pouco mais ligado a agente esportivo. Portanto, era esse um pouco o meu plano, de poder ir nessa linha mais de direito do desporto e de agente esportivo. Mas sempre foi muito difícil, ou seja, a partir do momento que estavas a estudar, a pensar, eu gosto tanto do ar livre, gosto tanto de estar dentro de um corte de ténis, começaste a ter saudades da bola de ténis a bater? Sim, porque a verdade é que são muitos anos ligados a este desporto. Como é que começaste? Eu comecei com 5 aninhos no Carcavelos Ténis. Eu sempre cresci em Carcavelos e então comecei lá no mini ténis com 5 anos. Ainda te lembras quem foi o teu primeiro professor? Sim. Quem foi? Foi Carlos Correia. Acho que foi Carlos Correia. Acho que foi Carlos. Que flashes é que tens dessa altura? Eu lembro-me de passar muitas horas no clube. Lembro-me de estar sempre com uma raquete na mão e correr atrás da bola. Muitas horas contra a parede, muitas horas a jogar contra a parede também. E lembro-me que era divertido e que desde muito cedo me fui, de certa forma, destacando pelo gosto e por estar a conseguir fazer as coisas bem com relativa facilidade. E foi assim que as coisas foram evoluindo. Depois do Carcavelos, ainda és muito novo, tens 5 anos, ficas lá a vida toda como a aprender? Não, eu comecei, eu fiquei em Carcavelos até mais ou menos aos 14 anos, 13 anos, e depois foi numa altura em que o Carcavelos Ténis mudou de direção. Depois houve alguns conflitos internos, porque na altura eu estava a ser treinado pelo Cláudio Novo, que é o treinador do Emanuel Couto, do Bruno Fragoso, do Tiago Nunes de Sousa, do Nuno Matias, e eu estava incluído nesse grupo. E tínhamos um grupo muito forte, bom, muito forte. Luís Lourenço também, tudo grandes jogadores. E eu e o Diogo Mota éramos os mais novos
E na altura houve ali uns conflitos e decidimos sair, e foi nessa altura depois que mudei para o CIF, onde estivemos lá com o grupo do Cláudio cerca de um ano e meio, creio eu. E depois a minha última casa foi o SET, portanto, com o João Conhecedor. Nessa altura, isto estamos a falar em que ano, mais ou menos? 2007? Talvez. Sim, por aí, 2006, 2007, talvez. Em 2009 é que tu és o sparring do Fred. Mais tarde, sim, foi mais tarde, sim. Porque depois o que aconteceu foi. Eu estava numa fase já que estava também mais ligado à faculdade, estava a jogar só o circuito na altura acima em Portugal, de prize money, e ia conciliando isso com os estudos. E foi nessa fase, foi um bocado conciliado com a fase de sparring do Frederico Gil, e também com o convite do António Van Griechen, que na altura estava a treinar a Azarenka. Então conciliou-se uma coisa com a outra. Eu dava bem com o Van Griechen e ele também precisava de alguém para poder treinar com a Azarenka, e eu estava nos sítios certos. Foi o Wimbledon, depois fui no US Open, depois andei sempre assim, e então consegui ter esse primeiro, digamos, cheirinho do que é estar do lado lá da barreira, né? Do lado do treinador. E foi isso que colocou um pouco o bichinho, e depois conciliado com o tal convite depois para o Carcavelos de Ténis, que surgiu logo a seguir, foi uma questão de meses. Percebeste então que aí que o curso de Direito ia ficar de lado e que ia ser treinador de ténis? Exato, sim. Foi aí que percebi, é melhor estar ao ar livre sem a gravata aqui a apertar o pescoço. Mas se precisarem de um contrato, está aqui Dr. Vasco Antunes para... Se têm alguma ajuda, tipo, assim, podem dar As letras pequeninas, eu sim, estou aqui. pequena. Vasco, quando abraças definitivamente a carreira de treinador, qual era o teu principal objetivo? É este onde estás agora ou tens mais alguma ambição? O meu principal objetivo é poder trabalhar com os melhores e aprender com os melhores. E de facto, todos os sítios onde eu estive aprendi bastante. E neste momento, para mim, saltando muitos anos à frente, neste momento para mim, onde eu queria estar era mesmo trabalhar com a Federação e com o Rui Machado. E eu vejo como uma referência, e eu queria muito estar entre os melhores. E também sinto que tenho um contributo a dar, e também sinto que sou bom naquilo que faço, e por isso mesmo acho que as coisas encaixaram-se bem umas nas outras, e encontro-me onde quero estar neste momento. Sofres mais quando jogavas ténis ou quando estás a ver os jogos da Kika, da Matilde, da Lisa? Porque eu vejo-te muito silencioso, mas tu deves estar a sofrer muito por dentro. Sim, é diferente, porque imaginemos o seguinte: dentro do corte temos algum nível de controle, certo? Ao menos aquilo que nós estamos a fazer conseguimos controlar. Mas quando está o atleta a jogar e nós estamos lá de fora, não temos grande controle. Podemos perceber mais ou menos se ele está a seguir, ou se ela está a seguir a linha daquilo que falámos, aquilo que foi mais ou menos planeado, e a maneira como ele está a reagir perante diferentes situações. Mas não há muito a fazer. Se a coisa começa a correr mal, ele está a manter o sangue frio e a respirar a fundo, sem mostrar muita emoção para fora. O trabalho que fazem durante a semana é depois o resultado do que acontece no corte. É esse o barómetro que tu tens das tuas jogadoras? Se elas estão a trabalhar bem ou mal? Sim. O menos bem, não é mal? Sim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a Matilde Jorge agora teve um período muito difícil antes do Campeonato Nacional de Sub-18, em que teve 20 dias retida em Itália. E depois, quando regressou, foi um fato de cerca de 5 dias antes do torneio. E nós eu tive de pensar muito bem naquilo que queria fazer, naquele curto período de tempo, de forma a poder tê-la competitiva para essa competição importante do calendário dela. E de facto, selecionei apenas duas coisinhas muito simples e foquei-me nisso. E ela conseguiu, com relativa facilidade, agarrar estes dois elementos. E a partir daí, com o seu mérito, obviamente, conseguiu transpor isso para a competição. Portanto, respondendo um bocado essa pergunta, sim, nós planeamos a semana com determinados pontos, determinados objetivos, e depois, se ao longo da semana esses objetivos forem atingidos e se de facto o atleta tiver rendimento, a maior probabilidade disso acontecer em competição será maior. Ao contrário, será impossível, ou seja, se em treino o atleta não está a conseguir ter um bom rendimento, não podemos esperar milagres. Portanto, acho que é um pouco por aí na parte do planeamento e depois da execução do atleta, depois durante a competição. Como é que é ser um homem no meio de mulheres? Tu treinaste sempre com homens, treinaste homens e agora estás no meio de mulheres. Como é que foi o primeiro impacto? Quando começaste, quando disseram no vosso grupo do CAR, olha, vais treinar as raparigas, como é que foi o início? Sim, eu sempre estive ligado mais a homens, é verdade. Aqui os valores não são muito diferentes, na verdade, e aquilo
que acho que mais é importante, digamos, quando trabalhamos com miúdas é a capacidade de adaptação, a adaptabilidade do treinador ao atleta, não só com mulheres ou com miúdas, mas também com os jogadores. Portanto, em termos de valores de entrega ao trabalho, de ambição, de delinear objetivos, tudo isso é muito transversal. Agora, certas coisas têm de ser adaptadas, nomeadamente o feedback que temos perante os atletas tem de ser diferente, o tom de voz, o timing com que dizemos as coisas. Portanto, acima de tudo, acho que requer um bocado de sensibilidade, exatamente, sensibilidade e adaptabilidade do treinador ao atleta. Sim. O que é que preferes? Eu estou numa fase que ainda não tenho preferência. Eu acho que é um desafio interessante, tanto de um lado como do outro. Portanto, eu não vou dizer, prefiro um ou outro. Acho que os dois têm desafios interessantes. Acho que é possível fazer um excelente trabalho, tanto com mulheres como com homens. Agora, é de facto necessário ter uma sensibilidade diferente. E está-me a dar gozo no sentido de, por ser um objetivo novo, por ser um desafio novo, estou bastante motivado porque de facto também está a testar um pouco a minha capacidade de... Às vezes isolas-te e tens que dar assim uns berros porque não podes fazer à frente dela. Não, por acaso não. Ainda não chegou a esse ponto, mas quem sabe um dia, não é? Quem sabe, não é? Elas que se ponham atentas. Sim. O ténis português tem crescido bastante. Tu tens acompanhado, quer como jogador, quer como treinador. O trabalho da Federação tem sido inegavelmente positivo. A quantidade de torneios que enfim, vocês não param, não é? Como é que tu vês o ténis português neste momento e que projeção é que podes fazer, se é que podes, para um futuro próximo? Nós vemos a Kika quase a ganhar, vemos uma Matilde a ganhar agora o Campeonato Nacional Sub-18 e também a subir, já ganhou a Top 300 outro dia no Porto Open. Sim. Eu acho que um pouco, se olharmos, por exemplo, para aquilo que está a acontecer em Itália, em que nós temos imensos torneios deste nível e também nível Challenger mais elevado, faz com que o nível médio suba muito. E eu acho que se este tipo de trabalho continuar a ser sustentado ao longo dos anos, acho que é inevitável que o nível médio suba. O nível médio ao subir, vamos ter um outro atleta que se irá destacar e esse será um pouco como se fosse um role model, portanto, um exemplo para camadas mais jovens poderem seguir. E eu acho que neste momento estamos numa fase ainda um pouco embrionária, tipo, em termos deste volume de torneios, mas se isto continuar com uma certa sustentabilidade ao longo dos anos, estou convencido que daqui a provavelmente 5, 8 anos vamos ter vários jogadores ainda mais no top 200, top 100, não tenho dúvidas disso, porque se pensarmos bem, nós temos um clima igualmente bom, por exemplo, comparado aqui com Espanha, temos mais torneios até do que Espanha neste momento, temos treinadores com qualidade, portanto passa um pouco por ter todos estes elementos que permitem subir e depois o maior entrave que eu vejo neste momento não passa tanto a nível institucional e por parte do trabalho da Federação, mas também pelo mindset das pessoas, ou seja, eu sinto que às vezes, eu ainda tive 3 anos em Nova Iorque e tive essa experiência que é um mindset ainda um pouco ambicioso, de certa forma. Por exemplo, se vemos alguém como o Ronaldo a dizer que é o melhor do mundo e quer ser o melhor do mundo, há muita gente ainda que torce o nariz e agora este gajo tem mania que é... Mas a verdade é que se nós próprios não acreditarmos que é possível, quem é que irá acreditar? Portanto, eu acho que é importante sonhar grande, não há que ter receio de projetar isso para o mundo, não há que ter receio de assumir isso. Agora, há que dar ao trabalho no dia a dia para poder atingir esses objetivos. Portanto, essa ambição acho que tem que estar cada vez mais presente na cabeça dos portugueses. Como é que é o Vasco, no pouco tempo livre que tem, fora do corte? O que é que tu fazes que te dá prazer? Passo muito tempo com os meus cães. Para começar, tenho 2 cães, dá muito trabalho, mas eu gosto muito de passar tempo com os meus cães, é claro, mas para além disso, gosto muito de estar ao ar livre, curiosamente. Dar passeios, ir à praia, tipo, ler também. E tudo que tem a ver com estar ao ar livre relaxa-me. Portanto, tudo que seja atividades ao ar livre, aproveito sempre para poder desanuviar um bocadinho. Quem são as tuas grandes referências no ténis? As minhas grandes referências no ténis? Eu sempre gostei muito do Roger, sempre cresci a ver destronar um antigo ex-preferido meu, que é o Pete Sampras. Eu sempre tinha uma linha um bocado coerente, gostava muito de Pete Sampras e depois nesta fase mais recente o Roger.
Portanto, esses dois são as minhas grandes referências no mundo do ténis. E em Portugal, quem são as referências para ti, como treinadores, como jogadores, quem foram as tuas referências? Sim. Em relação a Portugal, eu sempre gostei muito de Nuno Marques. Eu ficava maravilhado com o serviço de rede dele, com a esquerda, slice, tipo, assim, um homem grande. Eu gostava muito de vê-lo a jogar. O Albatroz, quando vinha para a rede, ocupava aquilo tudo. Sim, gostava muito de ver o Nuno Marques jogar. E também, assim, mais recentes agora. Obviamente cresci também a ver muito o Rui e o Fred a jogarem, temos duas grandes referências, tipo, é inegável. E para mim neste momento, tipo, quem realmente enche, digamos, as minhas medidas é o Nuno Borges. Acho que vai ser o próximo a furar, o top, e vejo um futuro bom para ele. Como é que te vês daqui a 5 anos? 5 anos? Bem, daqui a 5 anos, sabes, com uma barba um bocadinho mais branca, talvez, tenho menos cabelo, mas como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Não sei. Sinceramente não sei. Como é que tu gostavas de ver daqui a 5 anos? Se calhar é melhor assim. Ok, vamos então a isso. É isso também. Portanto, eu daqui a 5 anos gostava de ter jogadores minhos a jogar os Grand Slams. Acho que é um objetivo que é atingível. Neste momento até não estamos assim tão longe quanto isso em relação à Kika. Mas sim, jogadores meus a jogar Grand Slams. E se estiver ligado a ténis feminino, ter uma jogadora no top 100. Acho que era bom para o ténis feminino. Acho que nós ao longo dos anos tivemos alguns casos de jogadoras portuguesas no top 100, obviamente. Mas eu acho que seria interessante ter uma jogadora, digamos, da casa, que tivesse sido formada, digamos, por nós, pela Federação, a furar o top 100. Acho que isso era uma mais-valia para o ténis português, uma mais-valia também para o trabalho que está a ser desenvolvido. Também uma motivação para quem está envolvido neste projeto, né? Porque podemos estar a dar o nosso melhor todos os dias e ter tudo muito bem planeado, mas depois também, se não existem resultados palpáveis, também torna-se difícil também dar credibilidade a isso. Muitas vezes por situações que até podem fugir do nosso controle, mas independentemente disso, acho que era importante ter assim algo de referência. Sim. Last but not least, vivias sem ténis? Não, depois não tinha ideia para comer, senão não dá. Não vivia sem ténis, não. Acho que é um desporto super completo. Acho que é um desporto que, mesmo como para as crianças, para o seu desenvolvimento, acho que é muito importante porque trabalha a todos os níveis, desde psicológico, físico, de concentração. Tem imensas áreas que são importantes, não só para o desenvolvimento como desportistas, mas também como pessoas. Acho que o desporto em si é uma mais-valia para a sociedade. Acho que o desporto deve ser cada vez mais aplicado na população, não só com um bem-estar psicológico, mas também para prevenir as cardiovasculares, etc. Acho que o desporto deve estar presente e, neste caso mais específico, o ténis é o meu desporto e eu acho que é bastante completo e o ténis realmente é um desporto muito interessante. Dr. Vasco Antunes, obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Até à próxima.